Oi, meus queridos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Juliana, eu sou terapeuta, mas hoje eu queria conversar com vocês sobre esse daqui. Esse é um livro, Emoções e Sentimentos. É um livro que eu estou lançando agora. Eu estou muito feliz com a realização desse trabalho e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como que nasceu esse livro, qual que é a história dele, do que se trata. Bom, como o nome mesmo já diz, Emoções e Sentimentos, ele fala sobre aquilo que a gente sente na alma e como que a gente sente aquilo que a gente carrega na alma, porque emocionar e sentir não é a mesma coisa. Então, ele fala sobre como que a gente pode lidar com essas emoções, né? Aquilo que de repente acaba se manifestando de uma maneira um pouco desequilibrada, como que a gente pode perceber, como que pode ser um contraponto num equilíbrio dessas emoções. Claro que eu também tenho as minhas partes preferidas aqui. Eu gosto muito da parte que fala sobre o amor e o quanto que a gente lida com o amor de uma maneira desequilibrada, deturpada, às vezes até, levando muito em consideração o amor como uma coisa carnal, né? Só como uma satisfação momentânea. E a gente acaba lidando com essa questão do amor até de um jeito meio infantil, né? Julgando, punindo, prendendo e escravizando aquelas pessoas que a gente diz amar, quando na verdade a gente tem que aprender a se amar em primeiro lugar. Um outro ponto que eu gosto bastante desse livro é a parte que fala sobre o perdão e o quanto é difícil, né, lidar com esse assunto, perdoar e ser perdoado e se permitir ser perdoado e principalmente se perdoar, né? A gente tem uma dificuldade imensa de acessar o próprio auto-perdão por conta da dificuldade que a gente tem de aceitar que errar traz lições. Então, lidar com o auto-perdão é bastante complicado e eu gosto demais dessa parte do livro. Também gosto da parte que fala sobre a esperança, o quanto que a gente precisa ter coragem para acessar o nosso baú e tirar de lá de dentro todas as cobras e jacarés que a gente coloca lá dentro, porque é embaixo disso tudo que a gente vai encontrar a nossa esperança. Então eu até faço aqui uma analogia com a Caixa de Pandora e com a história mitológica dela, que é bem legal. Enfim, nossa, tem muitas partes que eu gosto muito. Se eu fosse ficar falando aqui, eu ia acabar falando do livro todo, mas eu vou deixar uma sugestão para vocês de Emoções e Sentimentos. Ele não é um romance, acho que eu já falei isso. A classificação dele é autoajuda. E é um livrinho de cabeceira, é um livrinho para você ter sempre à mão e você consultar e você, né, sempre olhar de tempos em tempos, né, e se perceber, falar, nossa, o que é isso aqui eu tô sentindo? Ah, eu tô com raiva, ok, o que é a raiva? Vamos olhar a raiva aqui, como que eu posso lidar com a raiva da melhor forma? A forma como isso aconteceu na vida também foi bastante interessante. Não foi uma coisa que eu planejei, que eu falei, vou escrever um livro. Não foi dessa forma, aconteceu. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu gosto muito de escrever e até começou a rolar uma reclamaçãozinha de que eu escrevia demais, que meus textos estavam ficando muito grandes e eu me lamentei também sobre isso. Falei, gente, não dá, não consigo escrever pouco. E aí eu acabei dizendo para mim mesma, olha, eu vou escrever aquilo que vem do meu coração. Quem quiser que leia, quem não quiser não lê. Mas a informação vai continuar aqui. O que eu não imaginava é que alguém fosse ler de verdade, né? Eu não imaginei que as pessoas fossem ler. E aí um dia eu recebi uma mensagem de um editor perguntando se eu já tinha pensado em ser escritora, se eu já tinha pensado em escrever um livro. Claro que eu não acreditei, achei que era piada, pegadinha, cantada, qualquer tipo de coisa, menos um convite nesse sentido mesmo, né? Então nem respondi, nem dei atenção. Mas a pulguinha já ficou aqui, ó, a sementinha já ficou plantada. E aí, passado alguns dias, eu precisei escrever um artigo, eu tinha um mínimo de páginas e não era nem sobre isso que eu estava escrevendo sobre transtornos mentais. E quando eu vi, eu já tinha escrito mais que o dobro daquele mínimo de palavras que eu tinha para escrever. E aí eu falei, olha, vou deixa vir, e eu acabei escrevendo. O artigo depois eu tive que fazer à parte porque virou uma coisa muito grande e eu peguei o último capítulo desse artigo que eu escrevi sobre os transtornos mentais e aí eu mandei para aquele editor e foi nisso que deu.
No fim das contas, entre o processo de escrever, editar e publicar, foi um pouco mais de 2 anos e meio, então não é um processo lento, não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Apesar de não ter sido planejado, né, foi uma coisa que a vida me trouxe, não foi uma coisa rápida, né, não foi uma coisa instantânea. Eu precisei me dedicar, eu precisei me concentrar, eu precisei me organizar minha vida, mas o resultado foi esse. E eu estou muito satisfeita e por isso que eu queria compartilhar com vocês o livro Emoções e Sentimentos. Você encontra ele nas principais livrarias, no site, até na própria editora. Eu vou deixar o link de acesso para quem se interessar ou direto comigo nas minhas páginas, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau.